Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, de forma presencial, aqueles que estão no home office, não é? A todos uma boa tarde de trabalho. Ata da 62ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de dezembro de 2020. Na presença do deputado Mauro Nadal, na secretaria, deputado Laerte Schuster. Às 14 horas do dia 8 do mês de setembro do ano 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Ismael dos Santos e a senhora deputada Paulinha. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no período do grande expediente. Nesse horário, destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Jair Mioto, Bloco Social Democrático, Padre Pedro Baldiceira, PT, Ivan Nates, PL e Gessé Lopes, PSL. Ordem do dia. O senhor presidente deu ciência ao plenário que, de acordo com o que dispõe os artigos 29, 30 e 342 do Regimento Interno dessa Casa, o número de vagas que cabe a cada bancada ou bloco parlamentar, conforme representação numérica do dia 1º de fevereiro de 2019, para a composição da comissão especial prevista no artigo 342, parágrafo 1º do Regimento Interno e no artigo 2º, inciso 3º, do ato da mesa 221, de 24 de julho de 2020, e ainda, embasado na norma regimental, abriu o prazo de até 5 sessões para que cada líder proceda à indicação dos nomes de sua representação, conforme segue. MDB, 2 vagas. Bloco Social Liberal, PR e PSL, 2 vagas. Bloco Parlamentar, PP, PSB, PRB e PV, 2 vagas. Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, 2 vagas. E PT, 1 vaga. Dando continuidade à ordem do dia, foi retirado de pauta pelo autor a proposta de emenda à Constituição 0001/2019. Foram aprovados os pedidos de informação número 603 e 604/2020 e a moção 426/2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu o requerimento 1252/2020 e comunicou que encaminhará ao destinatário a indicação número 1749/2020. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Maurício Kudrack. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações, fará uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos, a deputada Luciane Carminati. Na sequência, fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Falarei algumas palavras a respeito da situação das vacinas em geral em nosso país. Mesmo com o estado, principalmente o nosso, com índice de letalidade o melhor do país, não dá para arrefecer, não dá para ninguém se descuidar. E vejam os senhores que algumas regiões, pelo menos 3 regiões, a do Oeste, a da região de Laguna e a Nordeste, ainda estão em estado gravíssimo, tendo por base algumas situações detectadas pela vigilância epidemiológica, pela saúde em geral e pelo COIS, né, que dita as normas agora em nosso dia a dia do controle da pandemia. Pois bem, senhoras e senhores, o mundo vem avançando a passos largos à procura da cura de muitas doenças. Algumas se conseguem, outras não conseguem.
Algumas delas, a descoberta veio quase que por acaso. Exemplo, penicilina. Mas a maioria dos avanços precisa de muito estudo. E, através de dedicação, alguns casos demoram décadas até se gerar um sinal confiável para que tal remédio, tal princípio ativo, comece a curar doenças. E assim caminha a humanidade e a ciência. Felizmente, em relação às doenças infecto-contagiosas, tem havido progressos indiscutíveis para erradicá-las, pois que arrasavam populações e provocavam grandes gastos públicos. Sarampo, varíola, tétano, coqueluche, por exemplo. Algumas dessas doenças infecto-contagiosas, por negligência ou por falta de recursos, ou por ambos, doenças que poderiam ser muito bem controladas, voltaram com muita força, como, por exemplo, é o caso específico do sarampo, dizimando populações. E a falta de vacinação não é só por esquecimento de ir se vacinar. Também há outros fatores contra, como, por exemplo, as fake news, grupos anti-vacina, que são radicais, comandados por viés religiosos ou ideológicos. São contra e lutam contra todo e qualquer tipo de vacina. Estima-se que, hoje em dia, um total de 25% de pessoas conscientemente não se vacinem. É considerável e preocupante. Pior, há também autoridades de alguns países que deixam correr solto para as pessoas escolherem se querem ou não querem ser vacinadas, inclusive para o Covid. Pois bem, senhoras e senhores, acreditando no controle total dessa pandemia do coronavírus, provocada por um agente que todos sabemos ser altamente contagioso, letal para algumas áreas, faixas de risco, com imenso impacto socioeconômico, o governo federal definiu em junho uma aposta de 2 bilhões de reais para a produção de 120 milhões de doses da vacina anti-Covid de uma empresa multinacional chamada AstraZeneca, que, junto com a Universidade Inglesa de Oxford, desenvolveu os primeiros testes e princípio ativo da vacina. Em tom eufórico e com viés ideológico, o nosso presidente disse aos meios de comunicação: essa vacina, pelo menos, não é daquele país, referindo-se à China como país vilão. Esta é de boa procedência, finalizou. Na realidade, estamos à frente, portanto, meus amigos, de uma guerra de informação e contra-informação, deixando as pessoas incrédulas quanto ao método de prevenção, que, teoricamente, é o melhor. Aliás, um dos legados que essa pandemia deixará para o Brasil e até para boa parte do mundo será a incerteza na ciência e na aposta do empirismo, no achismo e na torcida para que esse seja um bom remédio ou mau remédio, mas para que a tal aposta seja boa da renda de votos, seja qual for o nível da política. Mas, deixando conjecturas de lado, precisamos de alguma saída para fazer parar essa pandemia, para termos uma luz no fim do túnel e para que a nossa vida volte ao normal como era, social e economicamente. Como era bom, minha gente, não é mesmo? Churrasquinho, futebol, festa rave da gurizada, missa lotada, praia, shopping. Mas, justamente a aposta do nosso governo, anunciada com tanta alegria na imprensa, provocou um problema sério numa pessoa, num voluntário, justamente na Inglaterra, país ideologicamente similar ao nosso. O que, na realidade, aconteceu para pararem os testes involuntários na vacina da AstraZeneca? Aconteceu uma reação até certo ponto comum, mas temida, de natureza imunológica e neurológica,
quando deixou paraplégica uma pessoa. Uma condição chamada de mielite transversa, uma doença que afeta a medula espinhal de prognóstico variável. Pode ir para bom ou pode ir para ruim. Mas isso é previsto nesses testes e nessa fase de verificação das vacinas e também depois na própria realização da vacinação em massa. Então, não é de se alarmar que isso tenha acontecido, e teve outros estudos e situações, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que é potencialmente uma reação inflamatória de todos os nervos do corpo, que pode ser grave, ou até coisas mais absurdas, como a encefalite pós-vacinal. Isso ocorre, por exemplo, depois da vacina da gripe, da influenza, em um número muito reduzido. Desespero por isso, senhoras e senhores? Não, pelo contrário. Estamos em fase de testes e a ciência, sim, deverá nos trazer conclusões de qual método da vacina, o antígeno, será o melhor e mais seguro meio de oferecer um stop a essa situação. Precisamos, de todas as maneiras, parar esse vírus. A ciência tem que nos oferecer saídas. Acreditemos nela em nossos pesquisadores. Aliás, o Brasil é um dos maiores produtores de vacina do mundo. O Instituto Butantan de São Paulo, por exemplo, produz centenas de milhares de doses de vacinas contra várias doenças e soros antiofídicos, entre outras coisas que o Butantan faz. Domina, inclusive e completamente, a tecnologia de outra vacina de vírus inativado, essa para o Covid, a Sinovac, que está passando por inúmeros testes de fase 3 da pesquisa clínica em vários pontos do Brasil. Mas, refletindo, meus amigos, a conclusão que chego é que quanto maiores forem as pressões ideológicas e preconceituosas em cima da produção científica dos medicamentos, no caso das vacinas e desta contra a Covid, em especial, mais o povo estará sujeito a sofrer e talvez até morrer. Gente que não estava marcada, inclusive. A guerra comercial, por sua vez, é um sinônimo de espionagem industrial, reserva de mercado, desaparecimentos de insumos ou preços abusivos já estão em curso não só por aqui, mas no mundo afora. Deus nos livre dessa guerra. E para terminar, li ontem que o general de brigada, Carlos Cidrião Ferreira, com boa saúde, chefe da espionagem do Exército Brasileiro, faleceu de Covid essa semana. Um homem forte, de 53 anos, um currículo altamente invejado, fará muita falta. E estava num hospital muito bem preparado, o Hospital das Forças Armadas de Brasília. Tanto a família dele, como inúmeras outras famílias brasileiras, não passarão o final de ano com todos na mesma mesa, como outras 130 mil famílias brasileiras. A família do nosso general Cidrião e a tantas outras de nossa nação, pátria amada, e inclusive dos profissionais de saúde, os nossos mais sinceros. Mais 30 segundos, deputados. Doutor Vicente Caro Preso, Vossa Excelência tem 30 segundos para concluir. Já concluí. A última palavra, senhor, é que nós ficaremos apenas com as saudades dessas pessoas que faltarão às mesas de final de ano e de Natal, porque mais de 130 mil famílias já tiveram os seus entes queridos falecidos. Muito obrigado, senhor. Ainda em breves comunicações, fará uso da palavra a deputada Luciane Carminati.
Quero cumprimentá-lo, presidente, e cumprimentar todos os meus colegas deputados e deputadas. Primeiramente, não poderia deixar de mencionar a brilhante reflexão que o meu colega deputado, médico, Vicente Caropreso, fez. São 130 mil mortes de brasileiros que poderiam ter sido evitadas. Isso é ainda mais grave. E, nesse sentido, deputado Vicente, Vossa Excelência também, como médico que sabe muito bem que no passado muitos milhares de brasileiros morriam por outras doenças que, graças à ciência, à investigação, à pesquisa, ao trabalho contínuo dos nossos cientistas brasileiros, produzimos muitas vacinas que estão salvando vidas. Da mesma forma, o Covid. Então, não podemos menosprezar a importância que tem as vacinas, a importância que tem a ciência debruçada sobre este conteúdo que pode salvar vidas. Então, quero fazer preliminarmente esta menção, porque penso que é muito justo que se faça essa abordagem. Da mesma forma, presidente, eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único da Assistência Social. Eu e o deputado Altair Silva, que juntos com os mais 38 deputados desta casa, aprovamos 2 emendas ao orçamento, uma de ordem do deputado Altair Silva, que sinaliza 12 milhões para a proteção social básica na assistência social, e uma de minha autoria de 30 milhões também para a proteção social básica nos SUAS, né? Ontem nós tivemos uma reunião com o governador e com a presença da secretária de Desenvolvimento Social, secretário da Fazenda, eu, o deputado Altair, a FECAM, representada pelo presidente, e toda a equipe técnica da FECAM, com o objetivo de discutir, junto com essas autoridades e o secretário do Conselho de Gestores da Assistência Social, discutir a situação financeira dos nossos CRAS, CREAS, enfim, da política da assistência. Lembrando que há poucos dias eu mencionei que o orçamento da assistência social é muito baixo em Santa Catarina. Nós começamos o ano com uma rubrica de apenas 17 milhões de reais. Felizmente, conseguimos elevar esse valor e agora, então, no dia de ontem, tivemos a boa notícia de mais 2 parcelas de 7 milhões e meio, uma em novembro e outra em dezembro, e juntando com os demais recursos que já foram liberados, deveremos chegar ao final do ano com 53 milhões para a assistência social. Não é ainda um orçamento ideal, mas para quem tinha no início do ano 17 milhões, nós chegarmos a 53, com certeza é preciso reconhecer que houve um empenho, né, no sentido de elevar esse montante. Também quero dizer que todos os prefeitos, independentemente de partido político, sabem que mesmo com o fim da Covid, nós vamos continuar com a situação de muitas cadeias produtivas, de muitas atividades econômicas que sofreram prejuízos e, portanto, o desenrolar da pandemia pode durar muitos meses. E aí é que entra a política da assistência social, que deve ser muitas vezes lembrada, sobretudo para a população em situação de risco, em situação de insegurança alimentar. É por isso que essas 2 parcelas de novembro e dezembro de 7 milhões e meio são fundamentais. Também para que os ouvintes compreendam o drama que os prefeitos passam em nosso país, e aqui tratando em especial em Santa Catarina, é muito grande quando se refere à sustentação financeira dos programas sociais, em especial dos benefícios eventuais e também dos CRAS e CREAS.
veja que o custo mensal de um CRAS é de R$ 35 mil mês. E o município é responsável pelo custeio de 60% deste custo, ou seja, R$ 21 mil fica para a responsabilidade do município. Então, uma luta da assistência social é para que se chegue a 33%, ou seja, a União banque 33%, o município banque 33% e o Estado também banque 33%. Né? Com essa elevação no orçamento, nós ainda não chegamos ao patamar no Estado de Santa Catarina de 33%, mas há que considerar que é um valor razoável. Agora fica ainda a responsabilidade de o governo enviar para esta casa, segundo assumiram compromissos conosco, comigo, com o deputado Altair e com a FECAM, de que deve ser enviado lei por parte do Executivo para que a Assembleia Legislativa regulamente, então, todas as tratativas em relação à regularidade dos recursos a serem pagos fundo a fundo, diretamente do fundo estadual para o recurso municipal, para o Fundo Municipal da Assistência, para que assim a gente possa ter, a partir do ano que vem, um valor mensal para assistência social, não mais concentrado em parcelas que nem nós sabemos qual é o montante e quando vem. Então, eu gostaria de destacar, presidente, esta reunião que foi muito importante para toda a política da assistência social e extremamente necessária, dado que estamos numa pandemia e o Congresso Nacional aprovou um orçamento de guerra que autoriza, inclusive, o governo federal a disponibilizar recursos aos estados e municípios em diferentes áreas, tendo em vista o Covid-19. Então, é isso. Eu agradeço, presidente, um abraço a todos os meus colegas também e, especialmente, a todos que acompanham esta sessão na Assembleia Legislativa. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Gessé Lopes. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Hoje eu estou muito feliz, porque saibam que hoje renova-se as esperanças dos agricultores catarinenses, e em específico os do Nordeste catarinense. Porque eu estou falando que eu tenho aqui nas mãos hoje, o pedido para a instauração de uma CPI que vai fiscalizar e que vai levantar todos os laudos sobre a questão do monopólio na cidade de São Francisco, em específico no Porto de São Francisco do Sul, para que a gente faça todas as devidas investigações do que acontece lá há 18 anos, que é um monopólio do silo público. E eu quero aqui agradecer, nominalmente, em nome de todos os agricultores, que é prejudicado aí por meia dúzia de arrombados lá no Porto, que pensam que são donos do Porto, agradecer em nome desses agricultores a todos os deputados, nominalmente, que puderam agraciá-los com essa situação da CPI e dar a eles esta esperança de que se resolva esse problema. Então, fica aqui o agradecimento para a deputada Ana Campaiolo, Mocelin, Bruno Souza, Felipe Estevão, Fernando Krelin, Vanates, Vampiro, Márcios Machado, Berlanda, Sargento Lima, Sérgio Mota e Cobalcini. O silo que é público, e o silo é público, silo é dos catarinenses e não de empresas privadas. Hoje é monopolizado por duas empresas privadas. E isso já há 18 anos. A própria ANTAC já definiu e decidiu que o governo tem que resolver, tem que regularizar essa situação no Porto de São Francisco do Sul. A estimativa, senhores, é de uma perda só de taxa, nesses 18 anos, só de taxa que o Porto deixou de lucrar, são uma estimativa aí de até 400 milhões de reais,
E alguém tem que ser responsabilizado por isso. Por isso a CPI ela é de extrema importância, não só para que resolva-se o problema, mas para a gente saber quem são os responsáveis por esta situação, por esse descaso no Porto de São Francisco do Sul, que hoje, eu nem estou nem falando aqui da situação, deputado Mocelin, dos agricultores que têm que vender a preço de banana os seus grãos, porque não pode utilizar um silo que é público. Aí tem que vender para quem monopolizou o silo, que são empresas privadas. Para lá, os vagabundos que pensam que mandam no Porto de São Francisco. Mas vocês não mandam no Porto de São Francisco. O silo é público. Vocês me chamam aí de deputado maluco. Vocês não viram nada ainda. E nós estamos chegando. Vocês sabem para que eu estou falando. Está aqui, a CPI. Me aguarde. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos em breves comunicações, esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas para que possamos retomar com o horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão.